Fala, pagadores de tributos. Você, contador, advogado, estudante de Direito e Ciências Contábeis ou bacharel em Direito e Ciências Contábeis, você sabe o que diz a súmula 50 do STF e como que ela pode ser aplicada na prática, tanto na atuação como em concurso público? Então hoje nós encerraremos todas essas dúvidas e você terá o conhecimento para quando seu cliente te procurar, você orientar, ou para quando você for responder uma prova de concurso, a prova da ordem ou a prova de proficiência dentro do CRC, você não vai ter mais essa dúvida e você vai acertar a questão. Então vamos conversar aqui, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Quem ainda não nos segue nas redes sociais, aqui está nossas redes sociais. Coloca o QR Code ali, Instagram, onde nós colocamos diariamente dicas e informações práticas sobre a atuação na área tributária, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Como tributarista de uma empresa, seu cliente questiona a constitucionalidade de uma lei estadual que alterou o prazo do recolhimento do ICMS da sua empresa, baseando-se na súmula vinculante do STF. Como você o orienta? Digamos que um cliente chega até você, olha e diz: contador, advogado, doutor, doutora, né, ou tributarista. Minha empresa esse mês teve alteração do prazo do recolhimento do pagamento do tributo, da obrigação tributária. Alterou do dia 20 para o dia 10. Eu preciso recolher esse mês no dia 20 ou no dia 10? E aí, qual que vai ser a sua orientação profissional para ele? Porque olha só, prestem atenção. Se você falar para ele, você pode recolher no dia 20, será que se ele recolher no dia 20 vai incidir juros e multa e correção monetária? Ele vai estar em atraso ou ele deve recolher no dia 10? Né? Então vamos lá. Para encerrar essa dúvida, súmula vinculante 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Aí você vai me falar assim, mas o que é anterioridade, professor? Eu não lembro, faz muito tempo que eu vi. O que é anterioridade? Me explica aí que eu não entendo. Olha só, toda vez que for instituído ou majorado um tributo no Brasil, de acordo com o artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal, ele só poderá ser majorado, cobrado efetivamente no exercício financeiro seguinte, ou seja, ano seguinte, ou e esperado 90 dias do prazo da sua instituição ou majoração, salvo exceções legais. Então nós temos exceções. As exceções legais constam onde? Na Constituição Federal. Mas em regra, mas temos exceções, tá? Mas em regra, qualquer tributo instituído ou majorado não poderá ser cobrado no exercício financeiro atual neste ano e se não decorreu 90 dias. Beleza? Então nós temos aqui a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. A instituição, portanto, ou majoração de tributos só poderá produzir efeitos no exercício financeiro seguinte ou após 90 dias da publicação, salvo exceções previstas na própria Constituição Federal. Beleza? Então esse é o princípio da anterioridade. Então, sabendo do princípio da anterioridade, vamos voltar aqui e ler novamente a súmula vinculante para prosseguirmos, verificar situações práticas, situações de provas e etc. Súmula vinculante 50. De acordo com o STF, norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Então não vai ter que aguardar 90 dias o exercício financeiro seguinte para que possa ser cobrado na nova data a obrigação tributária que está em andamento. Por quê? Porque o STF olhou e falou assim: alterações meramente procedimentais, como por exemplo a mudança no prazo do recolhimento do tributo, não alteram o valor do tributo, ou seja, não cria novos tributos, não majora os tributos já existentes. Na verdade, ele vai só alterar a data. E a alteração de data, de acordo com a Constituição, não precisa aguardar o exercício financeiro seguinte e nem os 90 dias. Por conta disso, por ser uma mera alteração procedimental, será devido imediatamente na nova data. Então essas modificações não se enquadram no conceito de instituição ou majoração de tributo e, por conta disso, não se sujeitam ao princípio da anterioridade. Esses são os entendimentos majoritários dos tribunais superiores, inclusive tem a súmula 50 e a súmula
669 do STF, que confirmam que, no caso de alteração de prazo, este novo prazo valerá imediatamente. Tá? Então, alterou o prazo de vencimento, se é no mês que vem, por exemplo, Simples Nacional, vencimento, pagamento dessa obrigação do Simples Nacional é todo dia 20 do mês subsequente à data que foi gerado, certo? Então, mês passado, né, nós hoje estamos em setembro. O mês de agosto, toda a tributação do Simples Nacional do mês de agosto será recolhida pelo contribuinte até o dia 20 do mês de setembro. Beleza? Ah, se teve uma norma que alterou, agora, né, sai amanhã, dia 3 de setembro, sai amanhã uma norma que altera para o pagamento no dia 10. Atenção, vai valer imediatamente, mas para os fatos geradores do mês atual. Então, no mês de outubro, nós vamos passar a recolher, de vez de ser no dia 20, nós vamos ter o prazo para recolhimento do Simples Nacional até o dia 10 do mês atual. Ah, professor, por quê? Porque a súmula vinculante, posicionamento do STF, é que a alteração de prazo, de data de vencimento, não está sujeita ao princípio da anterioridade. Tá? Estará imediatamente, entrará imediatamente e poderá ser cobrado imediatamente após a sua publicação. Beleza? Então, olhando esse contexto, vamos analisar isso num contexto prático. Imagine que o governo diz que você precisa pagar um imposto até o dia 20 de cada mês. Depois o governo decide que você deve pagar o imposto até o dia 15 de cada mês. Essa mudança de dia de pagamento é o que chamamos de alteração no prazo de recolhimento. E, de acordo com a súmula vinculante 50 do STF, súmula vinculante já é do STF, então de acordo com a súmula vinculante 50, diz que o governo, quando muda esse dia de pagamento, ele não precisa esperar até o próximo ano ou dar um aviso de 90 dias antes de fazer a mudança. E isso acontece porque não há aumento no valor do imposto que você tem a pagar, apenas muda o dia que você deve pagar. Por isso, o governo pode aplicar a regra imediatamente. Beleza? Dentro de um contexto prático. Se uma empresa chegar até você, um contribuinte chegar até você e perguntar se é legal ou ilegal uma norma que alterou a data de vencimento do pagamento daquele tributo, você vai responder que é legal. Não é inconstitucional. É legal e no mês subsequente, imediatamente, o prazo do pagamento já valerá. Então, isso é importante por quê? Porque olha só, você como contador, advogado, tributarista, seja estudante de direito, estudante de ciências contábeis, já atua, afinal de contas você como estudante você pode atuar na seara administrativa tributária. O contribuinte chega até você e pede essa informação, você vai para resguardar a segurança jurídica e previsibilidade para ele, orientar na assessoria que ele precisa recolher no novo prazo imediatamente. Para quê? Para não vir incidir juros e multa e correção monetária e todas as consequências do inadimplemento do pagamento, ou seja, do não pagamento daquele tributo, tá bom? Então, imediatamente, isso inclusive tem um aspecto dentro do planejamento tributário, porque não pode, você vai ter que orientar, mas o contribuinte vai olhar para você e falar assim, olha, eu não consigo recolher no mês que vem dentro desse prazo, eu vou ter que usar o prazo anterior, tá bom, mas olha, contribuinte, você poderá ser cobrado por multa, por juros, pelo atraso do não pagamento dentro deste novo prazo estipulado. Tá bom? Tá bom. Quem assume o risco é sempre o contribuinte. Você, como operador e atuante na área tributária, você tem que orientar ele de acordo com o posicionamento legal e o posicionamento pacificado dentro dos tribunais superiores e demonstrar os riscos que são exclusivos para que o contribuinte assuma, não você, tá bom? Então você vai fazer essa orientação. Afinal de contas, nós profissionais que atuamos na área tributária precisamos nos adaptar às normas legais de forma rápida, célere, para quê? Para minimizar os riscos fiscais para os clientes, tá bom? Então, graças à compreensão dessa súmula vinculante 50, você, contador ou advogado, conseguem adaptar suas práticas rapidamente, garantindo que a empresa cumpra um novo prazo de recolhimento sem sofrer penalidades, mantendo, por consequência, todos os atos dela praticados em conformidade legal e minimizando impactos financeiros, porque se ela atrasar deste novo prazo, ela vai pagar multa e juros e correção monetária sobre o valor.
beleza? Atenção, saindo um pouco desse contexto prático, da atuação prática, como eu também sou professor de cursinho, seja preparatório para concurso, carreiras fiscais, já dei aula para inúmeros contadores, estudantes de direito, estudantes de contabilidade, né, advogados que estudam para concurso público. Então, eu quero compartilhar com vocês também questões objetivas, subjetivas, que envolve o tema da súmula vinculante 50, que direto cai em concurso público de carreiras fiscais, né, que estudantes de contabilidade poderão fazer esses concursos também, e carreiras jurídicas até magistratura, procuradoria e outros cargos que envolvem os profissionais da área do direito, beleza? Então vamos lá, questão objetiva. Considerando as disposições constitucionais e a jurisprudência do STF, assinale a alternativa correta. Uma norma que cria um novo tributo deve respeitar o princípio da anterioridade? Atenção, essa alternativa é incorreta. Aí você vai olhar para mim e falar assim, como que é incorreta? Ela fala exatamente o que fala a Constituição, não. Atenção, ela fala parte do que dispõe a Constituição Federal. Norma que cria o novo tributo deve respeitar o princípio da anterioridade, salvo as exceções legais. Então aqui ela não apresenta a existência de exceções, e existem exceções ao princípio da anterioridade previsto na Constituição Federal. Beleza? Nosso objetivo aqui é falar da súmula vinculante, ok? Mas o nosso objetivo é deixar claro que a anterioridade tributária, ela tem exceções. Eu não vou falar todas as exceções aqui, porque nós estamos falando da súmula, tá? Mas ela tem exceções e isso ficou claro. Então, a norma que cria um novo tributo deve respeitar o princípio da anterioridade, salvo as exceções dispostas na Constituição Federal. Aqui, como não tem essa complementação, salvo as exceções legais, foi considerada incorreta pela banca, tá bom? Norma legal que altera o valor do tributo deve respeitar ao princípio da anterioridade. Atenção, norma legal que altera o valor do tributo deve respeitar o princípio da anterioridade. Pessoal, duas considerações. A norma legal que altera, ela está alterando para mais ou para menos? Porque lá, de acordo com o artigo 150 da Constituição Federal, nós estamos falando de instituição e majoração. Então, cria um novo tributo, é instituição. Altera o valor do tributo, depende se está majorando ou se está reduzindo. Se estiver majorando, precisa obedecer ao princípio da anterioridade. Se estiver reduzindo, vai precisar obedecer ao princípio da anterioridade? Não, porque está beneficiando o contribuinte. E a exceção e o que é disposto na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 3, é instituição ou majoração, não redução. Não consta redução. Automaticamente, norma legal que altera o valor do tributo deve respeitar o princípio da anterioridade. Depende. Se a norma tributária que altera o valor for para menos, não precisa. Tá bom? E lembrando que nós também temos exceções dispostas na Constituição Federal, que não consta aqui na alternativa B. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Falso ou errado? Súmula vinculante 50 do STF, né? Súmula vinculante já é do STF, mas a súmula vinculante, norma legal que altera o prazo do recolhimento, não está sujeito ao princípio da anterioridade, beleza? Porque não consta instituição ou majoração de um tributo, ela consta só alteração de prazo do recolhimento. Norma que extingue um tributo deve respeitar o princípio da anterioridade, o mesmo que já foi dito ali acima. Extinção de um tributo é beneficiar o contribuinte. Em decorrência disso, não consta no artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal, a palavra extinção. Consta a palavra instituição ou majoração. Tá bom? Então, quando extingue um tributo, não precisa respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Beleza? Resposta correta, portanto, alternativa C, questão objetiva de concurso público, da área de fiscal de tributos. Questão discursiva. Explica o entendimento do STF consolidado na súmula vinculante 50 quanto à aplicação do princípio da anterioridade em relação à alteração de prazos para o recolhimento de obrigações tributárias.
Já foi perguntado em questão subjetiva, discursiva, para o candidato escrever, dissertar sobre isso, né? E aí, qual que era a resposta esperada pela banca? O candidato deve explicar que, segundo a súmula vinculante, na verdade, tudo que nós falamos até aqui, mas vamos lá. O candidato deve explicar que, de acordo com a súmula vinculante 50 do STF, a alteração do prazo de recolhimento de uma obrigação tributária não se submete ao princípio da anterioridade, o que significa que essas alterações podem ser aplicadas imediatamente, sem a necessidade de aguardar o próximo exercício financeiro ou um período de 90 dias, uma vez que não implicam na criação ou aumento de tributo. Beleza? Tranquila essa questão, né? Só para vocês terem uma ideia, olha outra questão aqui que foi questionada, na questão discursiva, tá? Em janeiro de 2023, o governo de um estado brasileiro editou uma lei alterando o prazo de recolhimento do ICMS, antecipando ele do dia 20 para o dia 15 de cada mês. A mudança entrou em vigor imediatamente após a publicação da lei. A jurisprudência do STF, essa alteração está de acordo com o princípio da anterioridade? Essa alteração é legal ou não é legal? Resposta: o candidato deve responder que a alteração está de acordo com a jurisprudência do STF, conforme a súmula vinculante 50, que permite a alteração no prazo de recolhimento da obrigação tributária sem a necessidade de observação ou de observância do princípio da anterioridade. Então, atenção, é legal essa alteração e este recolhimento deve ser imediatamente feito no novo prazo, tá bom? Outra situação, outra questão discursiva para procurador do Estado. Como procurador do Estado, uma empresa questiona administrativamente, lembrando que vocês podem atuar na seara administrativa. Vocês poderiam estar peticionando aqui enquanto vocês não estão em um cargo público ou não são advogados, não são contadores, né? Poderiam estar atuando e fazendo esse questionamento, inclusive. Olha só, como procurador do Estado, uma empresa questiona administrativamente a constitucionalidade de uma lei estadual que alterou o prazo de recolhimento do ICMS que passou a ser cobrado em tal data imediatamente sem observância, de acordo com a petição administrativa, do princípio da anterioridade tributária. Baseando-se na súmula vinculante 50, como você daria o seu parecer? Como você orientaria? Vamos lá, vamos reformular e entender o que está perguntando aqui. Você, procurador do Estado, recebe, né, lá dentro da procuradoria, você recebe uma petição administrativa de um contribuinte que peticionou o reconhecimento da ilegalidade daquela alteração de prazo com base no princípio da anterioridade. Então chega uma petição administrativa lá e o contribuinte do outro lado está falando assim, olha, essa lei que alterou o prazo de vencimento é inconstitucional porque não obedeceu, não observou o princípio da anterioridade anual e nem nonagesimal, isto é, só poderia ser alterado no ano seguinte e passado 90 dias da publicação. Você, como procurador, você vai dar o seu parecer reconhecendo a tese defensiva do contribuinte ou informando que não é cabível para aquele caso, né, em decorrência da súmula vinculante 50 do STF. E aqui a resposta é, né, como questão subjetiva, discursiva. O candidato deveria responder que eu como procurador iria entender a inconstitucionalidade, iria entender que é constitucional essa mudança de prazo, de acordo com o posicionamento do STF, e que essa petição administrativa não tem fundamentação jurídica adequada em decorrência da legalidade do ato da administração pública. Se o ato da administração pública fosse legal, você manifestaria favorável para o contribuinte, mas nesse caso você vai manifestar contrário à petição do contribuinte, beleza? Então, pessoal, olha só, passado todos esses questionamentos, os exemplos práticos e os exemplos das questões, né, mostram que o conhecimento da súmula vinculante 50 é importante para estudantes de direito, estudantes de ciências contábeis, advogados, contadores, candidatos a concursos públicos. Isso daqui, essa aula de hoje que nós estamos conversando aqui, esse bate-papo, é muito importante para a atuação profissional de vocês. Beleza? Ah, professor, me fala um pouquinho mais sobre o curso Vivendo o Tributário, né? Aproveitando que nós
Temos um curso completo sobre direito tributário material, direito processual tributário. Além disso, mais de 40 oportunidades de teses tributárias para você atuar desde a época da faculdade, né? Ou você, contador, atuar dentro da área administrativa tributária. Nós temos um curso completo que você terá acesso a 12 meses e, além disso, né, ao longo desses 12 meses, nós temos uma mentoria coletiva por mês para retirar as dúvidas. Então, olha, professor, como que eu posso atuar na área tributária? Pessoal, entre em contato aqui nesse telefone, nesse WhatsApp, que é o WhatsApp da empresa, e lá retiraremos todas as dúvidas e apresentaremos para você o curso Venda Tributário. É um curso que vai mudar a sua vida, vai te ensinar o que você não aprendeu na faculdade de Direito Tributário e vai segurar na sua mão. Eu quero segurar na sua mão para te acompanhar nos próximos 12 meses para você faturar dentro da área tributária. Tá? Mas mesmo assim, prestem atenção. Se vocês acham que é pouco, olha o que tem no curso, pessoal. Nós já temos mais de 73 aulas gravadas e disponíveis. Né? Direito tributário é necessário para atuar e faturar no tributário. O que você não aprendeu na faculdade, você vai aprender aqui. Isso é minha palavra, eu te dou minha palavra. Tá bom? Além disso, todas as dúvidas que surgirem, eu vou te responder. Tá? Então aqui nós falamos tudo sobre o direito tributário material que você precisa para você atuar na área. Você é contador, você é advogado, você é estudante de direito, estudante de ciências contábeis, bacharéis em direito e bacharéis em ciências contábeis, aqui no curso tem tudo para você atuar, tá bom? Além disso, nós temos aqui disponíveis processo tributário necessário para atuar e faturar no tributário e mais de 40 oportunidades já com os modelos disponíveis para você atuar no tributário. Fora isso, pessoal, ainda nós temos aqui estratégias de vendas para você vender essas oportunidades da área tributária e colocar dinheiro no seu bolso, beleza? Ah, professor, esse curso é para mim? É para você. Se você viu esse vídeo até aqui, esse curso é para você, tá? Ah, mas eu ainda não quero entrar no curso. Pessoal, entra no nosso grupo de WhatsApp gratuito. Lá nós colocamos dicas diárias sobre a atuação e sobre a prática tributária. Afinal de contas, acreditamos que o direito tributário é possível que todos vivam, que é uma área que remunera muito bem, que todos vivam do tributário. E você que estuda para concurso, estuda para a prova da ordem, estuda para a prova de proficiência da área de ciências contábeis, entra no grupo que tem dicas também para você poder utilizar nas suas provas. Afinal de contas, eu quero que todos vocês vivam também do tributário.